então caí aos pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Pai, nós queremos te entregar esse momento de palavra, Deus, de meditação, de estudo aqui, de ouvir um pouco do que o Senhor tem para nós essa noite. Que aquilo que não vem de Ti, Pai, não saia dos meus lábios, não saia da minha boca, Pai. Se existe algo de ruim em mim, que nesse momento seja retirado, seja bloqueado, impedido, Pai, de ser mostrado, de ser colocado para fora aqui, Pai. Que a palavra flua única e exclusivamente do Senhor, do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, na minha vida, Pai. Em nome de Jesus, e que essa palavra germine, que ela caia em boa terra, que os corações estejam alcançáveis, Pai, para o Senhor. E não para mim, não para o Tiago, mas para o Senhor, porque Tu és o centro, Tu és a razão, Tu és o motivo. Nós estamos aqui por causa de Ti. E por isso nós oramos, e por isso nós nos reunimos, em nome de Jesus. Amém. Não sei vocês, queridos, mas acho que 1 mês, 2 meses atrás, quando eu estava fazendo devocional, eu li esse versículo e isso bateu assim no meu coração de uma forma muito estranha, muito fora do comum, muito fora do normal. E eu comecei a conjecturar, a viajar nesse versículo. E se você olhar o profeta aí, o homem de Deus que está escrevendo essa carta, que escreve essa carta, é o apóstolo João. E essa é uma experiência onde ele foi alçado ao terceiro céu. E quando ele fala ali, então eu caí aos seus pés para adorá-lo. Esse aos seus pés é aos pés de um anjo. E nisso aí que eu viajei. Fui lá longe, voltei lá antes da criação da terra, antes do Gênesis 1. E eu comecei a pensar, de certa forma, no sentido de maturidade, em alguns aspectos, no sentido desse anjo entender e ser muito bem resolvido em quem ele é, qual era o propósito da vida dele, porque esse anjo, como Lúcifer, ele teve uma oportunidade de escolha, como até hoje ele tem, como nós temos. Esse anjo, João cai aos pés dele, que é tudo o que Lúcifer quer das nossas vidas, que nós o prostremos, que nós o adoremos. E João cai aos pés desse outro anjo aí, e o anjo fala: infeliz, levanta daí, eu sou como você. Isso me chamou muita atenção, porque isso mostra realmente um anjo muito bem resolvido, muito bem estabelecido, muito bem entendido daquilo que é o propósito de Deus para a vida dele, para aquilo que ele tem a fazer. E se você não sabe, os anjos, eles são ministradores aos homens. Anjos são ministros enviados do Senhor. De ponta a ponta da palavra você vê Deus dando ordens a anjos, a arcanjos, a serafins e vários outros lá, para trazerem palavras, mensagens. Mas o que eu queria falar com você um pouquinho essa noite é a respeito de vozes. Fala para o irmão do seu lado: vozes. Vozes, muitas vozes. A quem nós temos dado ouvidos e a quem nós não temos dado ouvidos. Perceba que João, nesse caso, o anjo fala com ele poderia simplesmente ter ignorado o anjo. Mas não é o que acontece. Será que aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração, será que aquilo que Deus tem ministrado para a sua vida, não necessariamente aqui em cima do púlpito, mas por meio de outras pessoas, de outras formas, você tem dado ouvidos? Você tem levado em conta, você tem considerado? Ou você está em um ponto da sua vida que nada fala ao seu coração? Sabe, queridos, eu vou exemplificar aqui uma caneta, ó. Todo mundo vê, certo?
Era uma caneta como se fosse uma caneta Bic, mas vamos fingir que ela fosse uma caneta marca-texto. Sabe aquelas amarelinhas? Verde, laranja, rosa, tem várias cores. O que é mais importante nessa caneta? A tinta, certo? Não é o que está em volta dela, não é o seu corpo, entre aspas, não é a ponta que solta a tinta, mas aquilo que há de mais importante nessa caneta é a tinta. Correto? Correto? Quero dizer que não. O mais importante é a tampa. Porque numa caneta marca-texto, se você tirar a tampa, o que acontece com a tinta? Seca. Então o que é mais importante, a tinta ou a tampa? A tampa. Nós todos precisamos de pessoas falando ao nosso coração para guardar o nosso coração. Nós todos precisamos de pessoas falando sobre as nossas vidas para guardar as nossas vidas. E falando sobre as nossas vidas não é falar sobre as nossas vidas para uma terceira pessoa. É falar sobre as nossas vidas com você mesmo. Nós todos precisamos de uma cobertura sobre nós, não que é limite, uma cobertura que gera cuidado e proteção para preservar aquilo que está dentro de nós, para preservar a nossa essência, para preservar aquilo que está escondido dentro de nós. Em contrapartida também, uma cobertura espiritual, uma cobertura sobre as nossas vidas, ela precisa ser uma plataforma ou um navio, que é plataforma de aviões. Você pousa ali para ser tratado, para ser cuidado, para ser alimentado, e depois você volta para o avião e alça o seu voo de novo. Nenhuma liderança pode ser sobre a tua vida bloqueio, limitação, impedimento. Se isso existe, alguma coisa está errada. E talvez você seja um instrumento que Deus esteja querendo usar para confrontar essa pessoa, essa liderança, este homem ou essa mulher de Deus. Porque nós todos precisamos de uma palavra confrontadora em algum momento das nossas vidas. É ou não é verdade? Ou você nasceu sabendo tudo que precisava ser feito? Você, quando era pequenininho, nunca quis enfiar o dedo na tomada? Ou nunca pegou uma bituca de cigarro e quis pôr na boca? Eu pus e deu ruim. Deixa pra lá, não vou nem falar o que aconteceu. Mas nós todos precisamos de uma palavra de admoestação, de confronto. Ei, não pode, e é difícil. Eu sou pai agora. O Isaac, ele gosta. Pega tudo, absolutamente tudo que você imaginar, ele quer pôr na boca. Até o peso da porta, que ele não consegue nem levantar, ele abaixa a cabeça e dá uma lambida. Ele faz força e aí reclama, abaixa lá e dá uma lambida. E é um coraçãozinho, é vermelho, é bonito. E enfim, aí a gente precisa ficar, não pode. Todos nós precisamos de uma palavra confrontadora sobre nós. Perceba que nessa questão, queridos, João deu ouvidos. Ele não foi indiferente. Você concorda comigo? Quando nós ouvimos aquilo que nos tem sido dito, o que nós fazemos? Nós desconsideramos, ou às vezes até nós consideramos, mas a gente depois de algum tempo ignora, despreza. Perceba que o Isaac, eu preciso chegar nele e falar, não pode, Isaac, não faça isso. Ele vai vir e vai tentar fazer o quê? De novo. Não o que eu disse para não fazer, o que eu disse para ele não fazer. E aí eu falo de novo, Isaac, não pode, Isaac, não pode, Isaac, não pode. Quantas vezes Deus já te disse, não faça isso? E você está persistindo. Você está teimando naquilo que não é o propósito de Deus, não é a vontade de Deus. Até onde você espera chegar dessa forma? Até onde você espera caminhar desse jeito? Nós todos precisamos de alguém que nos admoeste, de alguém que chegue para nós e fala, ei, acorda,
Se você olhar para alguns outros pontos, alguns outros trechos da Bíblia, por exemplo, 2 Samuel, na verdade 1 Samuel, quando Samuel é chamado por Deus, foi necessário que alguém o chamasse para que ele o quê? Acordasse. É ou não é verdade? Gente, eu sou carente, eu vou falar, toda vez que eu subir aqui, eu sou carente da sua resposta. Se você não me responde, amém. Então, para que todo mundo acorde, é necessário que o quê? Que alguém chame, te desperte. E falando de acampamento, há uns 3 anos atrás, nós estivemos no acampamento. Quem lembra aquela musiquinha endemoniada que acordava a gente? Vamos acordar, vamos. A gente levantava irritado com aquele negócio. Ainda bem que a gente ia comendo mesmo pro culto, né? Porque senão a gente ia pecar no culto. Não, nesse não tem, é outro, graças a Deus. Talvez tenha uma pior, né? Sei lá. Mas todos nós precisamos de um chacoalhão, de alguém mexendo com a gente para que a gente desperte. Ou se alguém chegar assim em você e fizer um carinho, ei, acorda. Você só vai dar aquela assim, gostoso, dormir mais um pouquinho. É ou não é verdade? Para que a gente desperte, queridos, é necessário um chacoalhão, precisa ser alguma coisa que te tire do lugar, que te tire do comodismo, que te tire daquele lugar de conforto, de aconchego. Só que a gente muitas vezes, quando é confrontado nesse nível, a gente repele. É ou não é verdade? Pô, minha mulher, quando chama, eu tô no sofá, ela vem, amor, vamos dormir. Já vou. Ela me chama umas 3, 4 vezes, ela fala, você vai ficar aí. Aí dá umas 3 da manhã, eu acordo com dor nas costas, torcicolo, todo ruim, e vou pra cama. Ela queria o meu mal? Queria ou que não queria? Por que eu não fui pra cama? Teimoso. E quem se identifica com isso? Até o Mateus está prestando atenção. Encucarás, irmão, encucarás na cabecinha dele. Se nós não temos ninguém que fala as nossas vidas, ninguém que nos confronta, ninguém que nos ama, nos confrontando, existe alguma coisa de errada conosco. Deixa eu te contar uma historinha. Alguns anos atrás, trabalhava em uma empresa. E nessa empresa a gente tinha um amigo muito querido, muito próximo. Mas esse irmão, esse amigo, ele tinha um problema de mau hálito. E ninguém tinha coragem de chegar para ele e falar. Ô ciclano, chamar ele de canto aqui. Cara, tá com mau hálito. Quer um chicletinho? Dá uma escovada de dente. Faz bem. Minha mulher é muito sutil. Ela compra um chiclete e deixa lá no carro para mim. Usa. Toda vez que você for chegar em casa, come e mastiga um chiclete. Tá bom, meu amor. Mas ninguém tinha coragem de chegar para essa pessoa e falar isso. Uma outra história. Quem lembra aqui da época do Zé Bigodon? Tinha um monte de gente na igreja, fora da igreja, em vários lugares que tinha o quê? Aquele bigodon. Renatinho foi dessa época, usou muito, mas não é ele o caso, tá? E um dia, numa rodinha de conversa, um irmão estava ali com bigode e de repente ele deu aquele espirro que veio do fundo da alma. Tchau! Aquele negócio. E saiu uma catotinha assim e ficou no bigode dele. Mas ninguém tinha intimidade com ele suficiente. Ninguém tinha influência suficiente com ele para chegar nele e falar, cara, dá uma limpada. Sabe, nós temos sido que tipo de pessoa? Nós temos pessoas que podem falar as nossas vidas, aos nossos corações? Ou nós somos aquele tipo de gente que ninguém tem coragem de nos abordar para um confronto, para uma palavra de, às vezes simples. Eu brinquei uma vez que eu testemunhei que uma vez o Pedro comigo, Pedro
quem conhece o Pedro, ele é calado, não é verdade? A Rebeca com ele também não dá, né? Mas o Pedro fala pouco. Perto do Márcio o Pedro fala pouco, pronto. Mas o Pedro, um dia ele, numa conversa assim, eu falando, e ele nem me confrontou. Ele só apontou uma questãozinha assim, simples e tal, eu nem sei se ele lembra disso, eu fiquei olhando assim, fiquei calado. Sabe, uma palavra, meia palavra que ele disse, aquilo ficou me matutando no meu coração umas 2 semanas. E depois eu cheguei nele, eu falei, eu acho que ele não se lembra, ele não tem memória boa também. Eu falei pra ele, Pedro, você me disse algo, cara, aquilo mexeu comigo. Ele falou, o que eu disse? Eu falei, não importa. Quem apanha sempre lembra, né? Mas a questão é, a quem você tem dado ouvidos? Ou quem você tem permitido que fale na sua vida? Nós temos dentro desse âmbito 2 questões que são problemáticas. A primeira delas é: ninguém fala na minha vida. Isso é um problema. Porque se ninguém fala na sua vida, se você não ama o seu irmão, a quem você vê, como você vai amar a Deus que você não vê? Deus fala de inúmeras formas, é fato, é verdade. Mas na sua grande maioria, Deus usa homens para nos confrontar uns aos outros. Afinal, é o que diz lá em Provérbios: o ferro ao ferro assim se afia, assim é o homem também. O homem ao homem se afia. E o contraponto disso é: você dá ouvido para todo mundo. Você precisa tomar cuidado. Porque se todos falam e você conjectura, e você avalia, e você leva em conta tudo que todo mundo fala, eu acho que você tem um problema de carência. Porque nós não podemos levar tudo em conta, queridos. A voz do povo não é a voz de Deus. E o povo muitas vezes é mal intencionado. O povo muitas vezes tem um coração errado, não quebrantado. Se nós olharmos, por exemplo, Roboão, filho de Salomão, esse homem, ele assume o reinado, ele busca conselho dos conselheiros que eram os conselheiros do pai dele. E nós sabemos bem que Salomão foi um homem o quê? Está intercedendo, né, irmão? Aleluia, glória a Deus. Ele foi o homem mais sábio que já passou por essa terra. Apesar de que, por mais de 1000 sogras, eu acho que ele não era tão esperto. Mas, apesar de que a minha sogra, eu não posso falar nada de mal dela. Não, eu ando com uma foto dela na carteira sempre. Eu amo minha sogra. Mas esse homem Roboão, ele busca o conselho dos homens que aconselhavam o seu pai, que foi o homem mais sábio dessa terra. Mas a revelia, ele não leva em conta o que esses homens dizem e faz o quê? Pede conselho dos seus amigos de futebol de várzea, da pelada de sexta-feira. Ele pede conselhos para pessoas que ele tinha certeza que iam aconselhar ele naquilo que ele queria fazer e não naquilo que ele deveria ter feito. Nós precisamos tomar muito cuidado, queridos, com quem nós damos ouvidos, a quem nós buscamos para ouvir. A quem você tem buscado? Como homem, como mulher de Deus, para ser um instrumento dele na sua vida. Eu não escuto ninguém, tio. Cara, cuidado. Eu tenho alguns amigos, algumas pessoas próximas que eu escuto. E muitas vezes elas nem me procuram para falar nada, eu vou atrás delas. Outro dia nós tivemos reunião do diaconato aqui, eu trouxe uma palavra e eu fui atrás de 2 ou 3 pessoas. E aí, o que vocês acharam? Eu falei alguma besteira? Eu falei alguma coisa que alguém possa ter se machucado? Entenda, a voz do povo não é a voz de Deus. Mas certamente homens de Deus têm a voz de Deus.
nós não sabemos de tudo, nós não conseguimos fazer tudo. Alguém faz alguma coisa aqui sozinho? Vamos construir uma igreja. Eu vou fazer, agora eu sou pastor, eu vou tocar tudo sozinho. É assim que funciona? Não. Um pastor sem ovelha é o quê? Nada, ele não é um nada. As ovelhas sem um pastor são o quê? São o quê? Elas são ovelhas, mas também não vão para lugar nenhum, porque sem um pastor elas ficam à revelia, elas não enxergam muito bem, elas não vão longe. Sabe a quem nós estamos dando ouvidos? Veja que 3 passagens de Provérbios. Fê, corre aí. Eu vou na ordem, tá? Estava fora da ordem aqui, vou te ajudar. Provérbios 11, 14. Sem diretrizes a nação cai. O que salva é ter muitos conselhos. Provérbios 15, 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. E Provérbios 19, 2. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Em uma outra versão, olha só o que diz: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Quantas vezes nós não fomos precipitados em alguma decisão, em alguma direção que nós tomamos? E esse versículo, queridos, me pegou numa semana que eu tinha sido precipitado assim só umas 32 vezes. Falei de Deus, só hoje, só essa semana eu pequei pelo próximo mês e mais um dia do outro. Você percebe? Peca quem o quê? É precipitado. Vai com calma, não tem pressa. Existe uma frase, não está nem anotada aqui, eu acho que é assim a frase: Deus demora muito tempo para fazer algo de repente. Eu vou repetir: Deus demora muito tempo para fazer algo de repente. Nós pensamos, puxa, não, Deus faz as coisas, Deus tem pressa. Não, Deus não tem pressa, Ele não está atrasado, Ele não está preso no nosso tempo. Nós precisamos ajustar a quem nós temos ouvido e o que nós estamos levando em consideração sobre as nossas vidas. Sabe, ainda que estejamos 100%, cara, meu ministério está alavancando, estou em crescente ascensão, 100%. Se você não der ouvidos, se você não escutar, em algum momento você vai cair. Para que não tropecemos, para que não tomemos um rola, é necessário nós sentarmos e darmos ouvidos e conversar, orar. Sabe, eu tenho um costume que é o de dar ouvidos ao que algumas pessoas falam para mim. Isso não significa que eu vou aplicar 100%, mas minimamente eu vou levar isso diante de Deus, eu vou orar e vou buscar a direção do Senhor. Por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, uma vez eu estive numa igreja e nessa igreja fizeram lá um corredor de oração, de imposição de mãos. E tinham 6 pessoas orando. Cada uma das 6 pessoas me disse exatamente a mesma coisa. Somente a primeira delas me disse um acrescentares, um algo a mais. Eu falei, Deus, essa pessoa acrescentou essa uma coisa, ou as outras 6 não ouviram do Senhor. E eu fui orar. E além de orar, eu fui atrás daqueles que eram minha liderança. Porque essa primeira pessoa que falou isso, ela disse assim, você precisa cuidar do seu coração rebelde. Eu falei, Jesus, amém.
amém, se eu estou rebelde, me trata, me cura. Eu fui atrás dos meus líderes, eu falei, vem cá, vocês enxergam em mim rebeldia? Vocês estão vendo alguma questão de rebeldia em mim? E todas elas, 100% delas disseram, não. Ainda assim, eu fui diante de Deus e falei, Deus, se tem algo no meu coração que não está sendo revelado e os meus líderes não estão vendo, me mostra. Traz a luz, traz à tona. Para que eu seja transformado, para que eu seja mudado, para que isso lá na frente não sirva de pedra de tropeço para mim mesmo. Em nenhum momento Deus tratou disso comigo. Ainda que estejamos 100%, queridos, nós sempre temos um ponto cego nas nossas vidas. Quem aí já manobrou um carro? Tem ponto cego ou não tem? Eu estava outro dia, o pessoal aqui de Santana, que mora em Santana, sabe? A gente tem desconto de IPTU, valor 10% do IPVA, a gente tem de desconto no IPTU. Eu fui lá no local para pegar esse desconto. Aí eu estou manobrando o carro, HB20, em abril desse ano. Estou lá manobrando, eu olhei no retrovisor e tal, falei, estou longe, está tranquilo, e eu vim. Só que até onde o meu retrovisor pegava, a parede era assim. A partir do ponto que ele não pegava a parede, para dentro. Aí o que aconteceu? Só um... Falei, não acredito. Aí eu respirei, eu falei, amém, Deus, Tu és bom. Aí eu desci, eu olhei, falei, ficou legal, ficou bacana. E amém. Todos nós temos um ponto cego, queridos, nas nossas vidas. Um ponto que nós não entendemos, um ponto que nós não enxergamos. E geralmente, as pessoas que estão ao nosso redor, elas enxergam o que nós não vemos. Você quer ver uma coisa? Eu vejo todos os rostos aqui hoje. Vejo ou não vejo? Eu só não vejo um. O meu. E se eu for para o espelho, o que acontece? Eu vejo meu rosto, certo? Mas eu ainda não vejo minha nuca. Aí se eu pegar 2 espelhos, eu estou ficando doido já. Eu não quero contato com ninguém, né? A gente precisa orar. Mas nós sempre vamos ter alguma coisa que nós não enxergamos, alguma coisa que nós não vemos. E não necessariamente é algo ruim. Nas nossas vidas, usualmente, nós temos pecados que não são pecados. Ixi, como assim, Tiago? Deu ruim. Deu piriri. Sabe, alguns anos atrás, eu era, por exemplo, eu acompanho muito, o pessoal que anda perto de mim sabe, acompanho, gosto de futebol, acompanho várias ligas, mas eu era um aficionado ao ponto disso me roubar. Então isso se tornou o que na minha vida? Um ídolo. E esse ídolo na minha vida era um pecado. É errado acompanhar futebol? É? Aonde está isso na Bíblia, irmão? Perdoa, Deus, ele não sabe o que faz. Se for o Corinthians, então os Corinthians estão na Bíblia, pelo menos, e os outros? Não, é Paulo, ele não é santo? Pô, você crê? Ó o ídolo. Mas aquilo se tornou um roubo na minha vida. Aquilo é lícito? É. Mas a partir do momento que aquilo se tornou uma idolatria para mim, aquilo me tirava paz, aquilo me tirava alegria, aquilo muitas vezes me dava alegria, aquilo começou a roubar a minha vida. Então, em muitos momentos, nós precisamos abrir mão daquilo que é lícito, mas que se tornou errado para mim, ou para você. Ou só eu tenho esse tipo de erro? Comida. Sabe, nós somos ou não somos templo do Espírito Santo? Somos. Mas quando nós passamos por maus bocados, nós caímos de boca na comilança. E aí você pode dizer, Ti, mas eu tenho de viver a vida. Aí eu te rebato, você tem de viver a vida, não o dia. Porque no seu dia, você cai de boca na comida hoje, você cai de boca na comida amanhã, você cai de boca na comida depois de amanhã. O que você está fazendo? Você está semeando o que sobre a sua vida?
doença, enfermidade, obesidade e inúmeras outras coisas. Então nós precisamos tomar cuidado quando as pessoas chegarem para nós e falarem algo, leve em conta. Se você não tem ninguém, queridos, eu te desafio a essa semana selecionar uns 4, 5, orar. Deus usa esses homens, essas mulheres para serem instrumentos na minha vida, e vai atrás deles. Busque a sua liderança. Se você responde para alguém do louvor, busque a liderança do louvor. Se você responde para alguém do diaconato, busque a liderança do diaconato. Se você não responde para ninguém, busque o seu pastor. Ei, pastor, você está enxergando alguma coisa em mim? O que você tem achado de mim? O que eu posso fazer de diferente? Onde eu posso mudar? Será que você está disposto a isso? Será que você tem coragem disso? Ou você prefere se esconder atrás de uma máscara, de uma mentira? Mateus 7, 3 e 4. Este é um erro, queridos. Eu vou trazer uma visão diferente sobre esse versículo. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da vida que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no quê? No seu próprio. Nós acabamos, como eu disse, eu não enxergo tudo. E porque eu não vejo o que há de errado em mim, eu aponto nos outros. Ou o que esse texto me mostra, pelo menos, é que eu estou apontando em você um cisco pequeno, quando na minha vida existe uma trava gigante. Talvez eu esteja apontando em você um pecado, um erro, um problema que não seja nenhum pecado, que é pequeno na sua vida, e na minha vida ele é gigante, o mesmo problema. Geralmente aquilo que nós acusamos no próximo, quando nós não estamos carregados de amor, quando nós não estamos carregados do Espírito de Deus nas nossas vidas, o que nós apontamos e nós acusamos nos outros é aquilo que pega nas nossas próprias vidas. Nossa, Tim, mas você está falando para a gente orar, para ser instrumento, para Deus levantar pessoas nas nossas vidas? Tô. Mas cuidado quando você for falar na vida de alguém, para você não acusar nele aquilo que pega em você, para você não ser um instrumento de Satanás e não um instrumento de Deus. Porque no afã de sermos usados, usualmente caímos nesse erro. Nós precisamos entender, queridos, que Deus usa homens, Deus usa mulheres, se nós estivermos dispostos a ouvi-las. Novo Testamento, Velho Testamento, de ponta a ponta, Deus usou homens para trazer direção, para trazer confronto, para trazer elogios. E a palavra diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, não o que os homens dizem, mas o que o Espírito diz por meio dos homens. Sabe, se nós olharmos para Davi e para Saul, qual era a diferença entre eles? Ambos foram reis, ambos foram instrumentos do Senhor, mas sabe, Samuel, quando foi a Saul e o confrontou, o que Saul fez? O que Saul fez? Pequei. Ele diz única e exclusivamente isso, pequei. E ao contrário de Saul, quando Davi foi confrontado por Natã, o que Davi fez? Ele diz, pequei contra o Senhor. Davi pecou muito mais, ele errou muito mais do que Saul errou. Numa talagada só, Davi quebrou quase que os 10 mandamentos.
adulterou, matou, mentiu, roubou, fez um monte de coisa lá, armou um monte de coisa, embebedou o irmão, criou intriga, ele fez uma pancada de coisa. Mas quando ele foi confrontado, por quem? Por um homem, cheio de Deus, ele se lançou diante de Deus e disse: pequei contra os céus e contra ti, meu Senhor. Nós às vezes até damos ouvidos, como Saul deu ouvidos a Samuel. Mas a diferença entre os dois é que Davi tinha concepção e ele tinha consciência de que ele pecava contra o Senhor, e aquilo gerava nele o quê? Mudança. Ao contrário, Saul, pequei, ele pensava em quem? Pequei, o que vão pensar de mim? O que vai acontecer com o meu título, com a minha posição? E ele estava muito mais preocupado com o quê? Com a posição, porque até com seu filho ele quis preservar o reinado, tentando matar Davi para dar continuidade no reinado dele, no nome dele, naquilo que ele tinha feito e construído. Aonde que nós queremos chegar com as nossas posturas? Aonde que nós queremos chegar com a nossa indiferença ao que Deus fala com a gente? Até onde você espera caminhar desse jeito? Até onde você espera caminhar dessa forma? Sabe, queridos, pecado continua sendo pecado. Um ídolo na minha e na sua vida continua sendo um ídolo. E Deus continua sendo Deus. E nós estamos indo para onde? Fazendo o quê? Veja que Saul até em alguns momentos ele não fazia o que Deus mandava ele fazer. 1 Samuel 15, não precisa abrir, Fê, porque é o capítulo inteiro, eu não vou ler. Deus orienta Saul por meio da vida de Samuel a destruir completamente o povo de Amaleque. E o que Saul faz? Saul entra lá, mata todo mundo, mas poupa um únicozinho, queridos, não foram dois, não foram três, não foram milhares, foi um. E por causa disso, aqui começa a queda de Saul. E ali o reinado dele é retirado. Ele continua rei por alguns anos, mas ali ele perdeu a autoridade do céu sobre a vida dele. Porque Deus mandou você fazer isso e você fez um pontinho diferente. Sabe, às vezes Deus nos dá orientações, Deus nos manda fazer algo, às vezes simples, e nós mudamos um pouquinhozinho. E a gente ainda fica com o quê? Com o peito cheio, enche o peito de pombo. Fala, eu fiz o que Deus mandou eu fazer. Queridos, eu quero te dizer que não. Um pouquinho do que Deus te pediu para fazer, se não for feito, não é nada para Deus. Da mesma forma que ou Deus tem tudo de você, ou Ele não tem nada de você, é isso. Ou nós fazemos tudo aquilo que Deus nos pede, ou nós não estamos fazendo o que Ele nos pede. Ou deixa eu te perguntar outra coisa, 99 mais 0 dá 100? Dá 100? Não. 99 mais 1 dá 100, não dá? Então 1 faz uma diferença boçal. Se eu chegar num banco com 99 reais, falar, cara, o boleto é de 100, mas eu só tenho 99, libera 1, ele libera? Vai incorrer juros, vai pagar multa, se não pagar, se não acertar, vai para cartório, vai sujar o nome. E por que a gente acha que com Deus é diferente? A gente trata as coisas terrenas com muito mais valor, com muito mais importância.
Mas aquilo que vem de Deus, a gente alivia. Ei, existe um Deus que é rei. E no reino, quem manda é o rei. Os seus súditos fazem o quê? Ah, Tiago, mas eu sou filho. Eu sou filho. Mas se Deus mandar, o Isaac é meu filho. Ele não entende. Eu mando ele não fazer, ele ainda faz. Mas por quê? Porque ele é uma criancinha, um bebezinho. A sua postura diante de Deus demonstra quem você é ainda em Deus. Aonde que você está na caminhada espiritual? No pré-primário, na primeira série, segunda, colegial, faculdade, universidade, pós-graduação, mestrado, aposentado? Nós precisamos levar em conta, queridos, tudo aquilo que Deus diz para as nossas vidas. Fê, põe para mim um vídeo, por favor. Hey, bro, look, check it out. Labradoodle. What? Yeah, right down there. Oh, I love a good breed. It's so good. Yes, half lab, half Moodle. Wait, what? Incredible. Noodle? Yeah. No, that's Moodle. not a thing ever. No, it totally is. A Moodle. Isn't that Dave from Econ? Oh, yeah. What is he doing up here? He's probably just enjoying the view, man. Wait, isn't Dave blind? We gotta warn him. Hey, Dave. Whoa, bro. What are you doing? You can't just tell Dave what to do. Wait, why? Are you blind? No. Okay, so then you don't know what Dave's gone through. You can't really relate to him, man. Just let him be. He's totally fine. He's literally slipping right now. Okay, you're gonna get all up on him for slipping. Like everyone slips from here and there. I don't It's no care if he reason slips. for I'm us just trying to keep a point guy from falling off a cliff. No. Okay, listen. What I think you need to do right now is you just need to love him. You need to not point out What does his that have to do with weaknesses. anything? It has everything to do with everything. Okay, like if you point out his weaknesses, he won't feel loved. He won't feel accepted. Let him feel I'm just trying to keep a accepted. guy from going off the cliff. No, He's not even stopping. You're Hey, not Dave! gonna- whoa, bro, stop it. You speak out against blind people. So many is people will be wrong upset with with you. you? No, so many people won't like you. But also, what if he doesn't like us anymore? You've ever thought about that? Dave will be dead. I need to say, hey, No, Dave! no, Dave! No. Is someone there? Yeah. Hey, Dave, how's it going? It's Charlie from school. Oh, hey, man. Doing this for Dave's birthday. Maybe you can help me out. I seem to have lost the trail somewhere. You want to tell me if I'm going the right way? Maybe he is lost. You're right. We should still just encourage him. Yeah. Hey, no, Dave. You're doing great, man. I love that you're out here, man. Too. I'm proud of you being out on this trail. You're doing great, man. You're doing great. Oh. Okay, thanks, man. Guess I am going the right way. Watch, he'll figure it out. You just gotta love him through his problems. Yeah, you got it, man. Dave, what are you doing? What? Dave? E aí, quem é você nessa história? Nós temos 2 pontos nessa história. Primeiro, aliás, 3, né? Nós temos 3 personagens, nós podemos ser 3 ali ou nós podemos ser ainda um 4. O primeiro deles, eu sou ceguinho. Eu estou num lugar que eu não enxergo exatamente o que está acontecendo, que eu não estou vendo. E eu estou caminhando. Em algum momento,
alguém me fala, vai, continua, você está indo bem. Aquela voz demoníaca que quer me levar para a morte. Ou ainda eu sou esse irmão que pensa que eu não vou falar, eu não preciso falar, porque se eu confrontar, se eu disser que ele está indo para o abismo, ele pode se chatear, ou outras pessoas podem se chatear. E aí você faz o quê? Você se omite. E nesse caso até mente. E na realidade, queridos, omissão é uma variação da mentira. Porque omissão é uma postura de prevenção, de autoproteção. Então você não quer falar a verdade para não gerar um problema, uma briga, uma discussão. Ou ainda você é esse terceiro cara que quer dizer a verdade, mas você se deixa influenciar por aqueles que acham que você não deve dizer a verdade. Quem você é, queridos, nesse contexto? E existe ainda um quarto personagem que não estava presente, que é aquele que diz a verdade, e por isso ama, por isso protege. E quem é esse? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos sendo instrumentos do Senhor, ou nós estamos sendo um desses três aí? A verdade liberta, queridos, e ela sempre liberta, mas somente a verdade segundo Deus. Porque se você tiver no seu coração uma má intenção com a verdade, se você quiser proferir uma verdade para destruir alguém, na verdade você não está dizendo a verdade segundo Deus. Porque a palavra de Deus diz que Deus é amor. Jesus é a verdade, Deus é amor, então a verdade precisa ser dita o quê, hein? Em amor. E nós fazemos isso? Nós estamos prontos a fazer isso ou nós não fazemos isso? Se você quiser, depois você confere lá, João 14:6 fala do eu sou o caminho, a verdade e a vida, e 1 João 4:8 diz que Deus é amor. Eu queria te desafiar nesse momento, queridos, nesse querido momento, a sair do seu lugar, a vir até aqui à frente e buscar direção do Senhor, para que você seja um instrumento, para que você escute verdades, esteja aberto a isso, para que você corrija as omissões que você já exerceu e se arrependa de várias delas e que realmente você venha até aqui à frente. Ah, tia, eu não quero sair do meu lugar. Deixa eu te dizer algo. Na Bíblia, ela menciona duas questões sobre o altar. A primeira delas é em Ana, 1 Samuel 1, de 1 a 10, se quiser anota aí. Ana não tinha filhos e ela vai chorar onde? No altar do Senhor. E ali um profeta dá uma palavra para ela, e 1 ano depois ela recebeu já a resposta dela. Na realidade, 3 meses depois ela recebe a resposta, e 1 ano depois ela está lá consagrando o filho dela ao Senhor. Em outras passagens, a palavra diz que, por exemplo, em Levítico 6:13, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E quando o fogo queima, ele faz o quê? Purifica. Para que o melhor de você saia e surja, é necessário que você esteja no fogo. Por isso nós temos muito esse costume, vem aqui à frente, vem ao altar do Senhor. Não é para expor você, mas é para você se expor diante de Deus. Se coloque de pé, queridos, a Tati pode subir. E se você reconhece que você tem coisas nesse sentido do que foi ministrado hoje, que você precisa mudar, dê um passo na direção do Senhor, do altar do Senhor. Enquanto a Tati ministra o louvor,
Muitas vezes Deus fala por meio dos nossos irmãos, e em tantas outras Deus fala nesse lugar. Hoje se aprume com Ele, se ajuste a Ele, e no decorrer dos próximos dias busque pessoas da sua confiança, pessoas que Deus está te demonstrando agora, está trazendo algumas pessoas ao seu coração, que falem sobre a sua vida, e não o inverso. Ah, Tiago, mas essa pessoa
pessoa vai se sentir superior a mim. Cara, não se preocupe com isso. Natan falava na vida de Davi, mas o cabeça e o líder da nação era Davi. E tinha a direção do Senhor, mas ele era o responsável pela nação. José no Egito, ele estava abaixo do faraó. O faraó era o responsável, mas faraó foi sábio e deu autoridade na mão de quem tinha autoridade. Não se preocupe em estar por cima ou por baixo, não é uma questão hierárquica. Se preocupe em se colocar diante de Deus, receber aquilo que Ele quer falar contigo. Pai, nós consagramos as nossas decisões aqui ao Senhor. Que os nossos corações não se endureçam, que os nossos corações, como dizem Ezequiel e Jeremias, que eles sejam de carne, maleáveis, alcançáveis pelo Senhor, para que eles possam ser tocados, para que eles possam ser alcançados e moldados por Ti como um barro. Que nós não estejamos enrijecidos e dessa forma o processo seja muito mais doloroso. Se existe alguém aqui dessa forma, Deus, quebra mesmo o vaso e faz de novo. Mas aqueles que ainda estão tocáveis e alcançáveis por Ti, completa a sua obra, completa o seu processo, completa a sua vontade, Deus, nas nossas vidas. E fala aos nossos corações, usa os nossos irmãos, as nossas irmãs, usa os nossos amigos, muitas vezes os não crentes, como Saul, que já desviado e fora da visão, chegou na casa dos profetas e profetizou também. Usa homens e mulheres para nos apontar o caminho, para nos apontar os pontos cegos, para nos mostrar aquilo que nós não enxergamos, aquilo que nós não vemos, para que isso seja transformado em nós, para que não se torne lá na frente uma pedra de tropeço para nós mesmos. Derruba os ídolos, derruba os sofismas, o engano, o medo, a omissão, a influência, Pai, que nós não vemos, mas que é demoníaca muitas vezes sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra. E mais uma vez, se algo veio do homem, isso seja esquecido, que isso caia de largo, e aquilo que veio de Ti, Pai, germine e dê muitos frutos, para a Sua glória, para a Sua honra, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa noite, bom restinho de semana.